Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de gestão escolar. E hoje nós vamos falar aí da dimensão pedagógica da gestão. Aquele olhar, né, para essa dimensão que guia todas as demais dimensões ali da escola. Então, só para a gente lembrar, a principal finalidade da gestão escolar é garantir as condições de aprendizagem, né, para aquele estudante, para aqueles alunos ali. E a dimensão pedagógica vai orientar todas as outras dimensões. Portanto, toda decisão administrativa deve estar subordinada ao projeto pedagógico, aquele documento que nós ainda vamos ver numa aula seguinte aqui, que tem que ser construído de maneira coletiva, que envolve toda a comunidade escolar, né? Então, hoje nós vamos olhar para essa dimensão, olhar para o gestor do ponto de vista da dimensão pedagógica. Então, como líder pedagógico, o gestor ele precisa ser um articulador do projeto político-pedagógico, um mediador entre professores e as políticas educacionais, incentivador da inovação pedagógica e garantidor da qualidade do ensino. Então, o gestor é aquele que tem a função central, né, de organizar e articular todas essas dimensões de forma contínua e fazer o acompanhamento para garantir o quê? A educação e a melhoria na aprendizagem, tá bom? O gestor, então, não substitui o coordenador pedagógico, mas ele participa ativamente da condução desse trabalho. Além disso, ele vai coordenar. O gestor vai coordenar o quê? A organização do planejamento docente, de uma forma ali um pouco mais, não tão aprofundado como um diretor de ensino, né? Mas ele vai fazer o acompanhamento dos planos de ensino, vai fazer a promoção de reuniões pedagógicas e apoio às práticas inclusivas. Essa coordenação pedagógica envolve o acompanhamento contínuo e não a fiscalização, né? É importante a gente ter isso em mente, que ele vai acompanhar meio que ali de longe para saber se está tudo correndo da melhor maneira e poder fazer intervenções quando necessário. O gestor também, nesse processo de ensino-aprendizagem, ele vai fazer o monitoramento da aprendizagem através da análise de resultados internos, as provas e avaliações que os alunos são submetidos por trimestre ou bimestre, e as avaliações externas, que são aquelas provas que vão medir ali a aprendizagem dos alunos no contexto da cidade, ou do estado, ou até mesmo do Brasil. Cabe ao gestor a observação desses indicadores educacionais, para quê? Para a identificação de dificuldades e desafios e a proposição de intervenções pedagógicas, tá? Então, o gestor deve utilizar os dados para tomar as decisões. Exemplo, resultado das avaliações externas. Então, se os alunos estão com muita dificuldade em matemática, ele pode, né, direcionar os recursos que ele tem, seja para trazer monitorias de matemática ou novas formas de materiais, né, para poder sanar aquelas dificuldades ali apresentadas na avaliação externa, tá bom? Cabe ao gestor também propor estratégias de acompanhamento. Então, como que ele vai fazer isso? Através de reuniões pedagógicas, dos conselhos de classe, dos projetos de recuperação e apoio à inclusão e à diversidade. O acompanhamento deve ser contínuo e formativo. Então, tem que ser ao longo de todo o ano e não apenas reativo. Você não vai tomar a decisão só quando surge ali uma situação que exige, né? Você vai fazer isso de forma contínua ao longo do ano. E quando a gente fala que é formativo, é porque sempre há uma atualização, sempre tem coisas novas surgindo, seja na parte de legislação, ou seja realmente novos desafios. Então, cabe ao gestor também olhar para esse aspecto formativo do seu corpo docente. E a gente vai falar dele um pouquinho aqui nos próximos slides, tá bom? Mas como que o gestor ele pode, né, se embasar em dados para poder tomar suas decisões ali da parte não só pedagógica, né, mas de todas as outras? É feito através da avaliação institucional. Então, é essa avaliação institucional que vai analisar a qualidade da escola. Ela envolve uma autoavaliação de toda a comunidade, né? Então, são os estudantes, os servidores, os professores, e ela vai considerar os aspectos pedagógicos, administrativos e relacionais para ver como que está o andamento daquele ano, né? No Instituto Federal, a gente tem uma comissão que é chamada de CPA,
comissão própria de avaliação. Uma vez por ano, ela disponibiliza formulários, ela faz entrevistas, faz perguntas de cunho pedagógico, administrativo, relacional, da infraestrutura, e identifica pontos de melhorias e direciona isso para a direção, né, poder avaliar e tentar sanar ali, direcionar recursos para enfrentar essas dificuldades. Então, não é apenas avaliar os alunos, mas avaliar a instituição como um todo, para que possa se ter uma melhoria aí do processo de aprendizagem, tá bom? Eu trouxe até esse quadrinho de divulgação da avaliação institucional que ocorreu ano passado, entre os dias 24 e 7 de dezembro, em que essa comissão ela disponibilizava no link do Virtual IF um formulário e toda a comunidade escolar, né, poderia ali preencher esse formulário. E com esse levantamento é possível identificar fragilidades, replanejar ações, promover melhoria contínua e fortalecer o quê? A gestão democrática preconizada, né, em lei. Avaliar não é instrumento de punição, mas sim de transformação, tá bom? E para a gente finalizar esse bloco, né, que é uma aula curtinha, vamos falar um pouquinho da formação continuada de professores, tá bom? O gestor ali, então, ele tem que estar atento também ao desenvolvimento e ao crescimento do servidor, do professor ali. Então, ele vai propor atualização pedagógica, reflexões sobre a prática, desenvolvimento profissional e inovação tecnológica. À medida que as dificuldades, né, os desafios vão surgindo ao longo do ano, em sala de aula, isso às vezes pode, dependendo do que surgir, pode gerar uma necessidade de uma formação continuada. Por exemplo, às vezes chegou um estudante com deficiência visual na escola. E aí, às vezes a equipe de professores, nem todo mundo já teve contato, nem todos os professores ali já teve a oportunidade de trabalhar com estudante deficiente visual. Então, o diretor ele pode propor ali uma formação continuada, trazer profissionais, trazer pessoas da área, né, para poder auxiliar e trazer essas peculiaridades, né, necessárias para você trabalhar com estudante deficiente visual. Isso aconteceu no Instituto Federal. Há 2 anos atrás, né, 1 ano atrás, a gente se deparou com 2 estudantes deficientes visuais e nós, professores, ficamos, no curso técnico presencial, nós ficamos ali um pouco preocupados, né, se a gente ia dar conta, como é que ia ser, e foi muito bom. A equipe da direção da instituição trouxe uma palestrante deficiente visual, promoveu a capacitação, promoveu a formação continuada e deu orientações que foram muito importantes para a gente desenvolver as aulas ao longo do ano. Então, pessoal, é importante o gestor estar sempre ali de olho, né, no que precisa ser atualizado, o que eu posso trazer que vai auxiliar e contribuir para a melhora da aprendizagem, né? E a gente tem que olhar também para o docente. E essa formação continuada é uma estratégia de melhoria da qualidade do ensino, tá bom? E o papel do gestor nessa formação vai ser, como eu já disse, né, identificar as necessidades formativas, organizar momentos de estudos, incentivar a participação em cursos e construir a cultura da aprendizagem coletiva, tá bom? A escola também é espaço de formação. Se a gente fosse sintetizar, né, os conteúdos, essa aula é bem curtinha, quando a gente pensa na dimensão pedagógica, ela vai envolver a liderança pedagógica, o monitoramento contínuo da aprendizagem, a avaliação institucional, que vai trazer as informações de dificuldades e desafios, que vai orientar a tomada de decisão do gestor, e a formação continuada, que é aquela quando você vai olhar para o seu professor, para o seu docente, identificar necessidades ali de atualização e trazer essas propostas e incentivar também a formação do professor, tá bom? Com qual objetivo? Melhoria, vou até grifar isso daqui, ó, porque isso aqui é a principal, né, o principal objetivo aí da nossa dimensão pedagógica. Melhoria da qualidade social da educação, tudo bem? Trouxe um desafio para vocês. Um gestor, ele deve observar as aulas dos professores? Isso fortalece ou fragiliza a autonomia docente? Alguém já passou por isso? Está lá dando aula e tem um gestor ali, um coordenador espiando na janela, né? Então, às vezes é muito constrangedor e
tem que ser feito, né? Aliás, tem que ser feito, não. Quando isso for feito, esse acompanhamento, ele tem que ser feito de uma maneira que não tire a autonomia do docente, mas que o docente não se sinta fiscalizado, né? Então, eu já passei por isso algumas vezes quando eu era professor, principalmente no primeiro ano, que eu estava dando aula, e o diretor da escola que eu trabalhava, ele era tinha bastante experiência, e ele fazia esse acompanhamento das minhas aulas, mas de uma maneira muito indireta. Às vezes ele me perguntava se eu tinha alguma dificuldade, ele perguntava a alguns alunos. Então, é necessário que o gestor ele acompanhe, né, como que está o andamento ali da sala de aula de alguns professores que às vezes estão apresentando alguma dificuldade de lidar, mas sem fragilizar a autonomia do docente. É muito importante a maneira como isso tem que ser feita, tá bom? O gestor ele vai fazer esse acompanhamento com o objetivo de auxiliar e trazer melhoria na aprendizagem e não para fiscalizar ali o docente, né? Fiscalizar a maneira que ele está agindo, porque isso aí também pode ser considerado até um assédio moral ali, né? Uma perseguição, algo do tipo. Então tem que tomar muito cuidado como esse acompanhamento, né? Ele é feito em sala de aula, tá bom? Então, eu trouxe aqui 15 questões de concursos. Essas questões elas são bastante fáceis. Eu vou selecionar 5 e vou deixar as outras 10 para vocês fazerem em casa, tá bom? Vou selecionar 5 principais questões aqui então. Fazer uma aula mais curtinha para vocês não ficar cansativo. Então, bora. Questão 1. Na dimensão pedagógica escolar, o planejamento é uma ferramenta essencial. Qual dos elementos abaixo é um dos objetivos principais do planejamento pedagógico? Né? Lembra da parte pedagógica? Vamos relembrar aqui o que ela faz? Você vai à dimensão pedagógica, aquela que vai priorizar a melhoria no processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, o objetivo principal seria definir cronograma de reuniões? Seria isso o objetivo principal? Organizar a infraestrutura escolar? Não, né, gente? Controlar a frequência é o principal objetivo? Ou é estabelecer estratégias para alcançar os objetivos de aprendizagem e avaliar os processos pedagógicos? Muito fácil, né? Eu gosto muito quando a gente fala dessa questão da dimensão pedagógica, porque as questões são muito simples, né? Uma questão do ano passado, 2025, a gente consegue encontrar facilmente a resposta aqui, ó. Então, essa questão ficou letra D. Questão 2. Qual a principal característica? De novo, vou perguntando, vou até grifar. Qual a principal característica da gestão pedagógica eficaz? É aquela gestão centralizada? Nossa, já encontramos um erro aqui. É uma gestão que promove ações que visam a autonomia do aluno no processo de aprendizagem? Opa! Tá certo isso daqui. Vamos ver as outras? Foco exclusivo, a palavra exclusivo aqui. Quando vocês verem coisas que são muito exclusivo, apenas, sempre, nunca, você pode desconfiar da alternativa. Né? Então não é foco exclusivo em conteúdo teórico, né? Gestão apenas, a palavra apenas aqui, ó, dos aspectos relacionados ao rendimento acadêmico, desconsiderando os aspectos socioemocionais? Não, né? Então, a questãozinha muito fácil também, letra B, essa daqui. Questão 3. A gestão pedagógica da escola é fundamental para a qualidade do ensino. Questão de 2025, ó pessoal. Qual das alternativas abaixo descreve a principal função? Mais uma questão perguntando aí, ó, a principal função da gestão pedagógica. Quando tiver questão assim, ele quer saber se você identifica que a principal função da gestão pedagógica é garantir a melhoria no ensino-aprendizagem. Então, ele pode trazer diversas afirmativas que fazem parte, mas que não são a principal característica, tá bom? Então, vamos olhar aqui. Questão 3. Seria coordenar e avaliar as práticas pedagógicas, assegurando a implementação do currículo escolar? Tá tudo certo que ele falou aqui. Vamos ver as outras. Organizar eventos culturais é uma principal função? Não, né? Realizar a manutenção física da escola para garantir um ambiente de trabalho? Não faz parte da dimensão pedagógica. Administrar a parte financeira? Não, isso aqui é a parte administrativa. Então, ó, mais uma questãozinha super fácil, né? Já identificamos facilmente aqui a resposta. Mais uma questão da dimensão pedagógica, né? Vamos lá.
que faz parte? São competências, exceto promover clima propício ao desenvolvimento educacional. Esse clima propício faz parte da dimensão pedagógica? O que seria um clima propício? Quando você olha se tem ventilador, se tem carteira, se a equipe está engajada, essa parte de promover o clima propício, ela faz parte mais da gestão na dimensão administrativa e relacional, né, que vai envolver ali a parte da infraestrutura e da parte pessoal, né? Não tem muito a ver ali com a gestão pedagógica. Ah, mas espera aí, são competências dessa dimensão. Está perguntando se é competência, né? Promover clima faz parte, né? Espera aí, calma lá então, vou começar de novo. São competências da dimensão pedagógica. Faz parte promover clima propício? É uma das competências? É também, né? Mas vamos ver o resto. Coordenar a gestão curricular e os métodos de aprendizagem? Essa daqui tá ok. Apoiar as pessoas diretamente envolvidas no ensino-aprendizagem? Sim. Gerir, junto com as instâncias constituídas, os recursos financeiros? Ah, aqui ó, achamos a resposta. Eu fiquei um pouco em dúvida na primeira, mas agora eu encontrei aqui ó, gerir, junto com as instâncias constituídas, os recursos financeiros. Essa daqui faz parte, né, da dimensão administrativa, não faz parte da dimensão pedagógica. Conduzir o planejamento pedagógico está correto, tá bom? Então aqui exceto, seria essa nossa letra D, tá? Eu queria fazer com vocês mais uma questão relacionada à formação, a formação docente, né? Vamos ver se a gente encontra uma. Ah, aqui eu achei, formação continuada. Só para a gente encerrar esse bloco. A respeito da formação continuada dos professores. Vamos relembrar o que eu já comentei com vocês. Tem que ser algo contínuo, formativo e vai gerar impacto aí na melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem. Então vamos lá, vamos marcar verdadeiro ou falso. Deve ser um processo permanente? Sim. Possibilitando a atualização dos docentes diante das mudanças educacionais e sociais? Verdadeiro. O professor deve buscar constantemente novas metodologias e práticas inovadoras para aprimorar seu ensino? Também, verdadeiro, né? A formação continuada é opcional e não tem impacto significativo na qualidade da educação? Nossa, né? Lógico que ela tem impacto. Então essa daqui está falsa. A formação continuada visa ali a atualização, né? A melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem. Então, falou em dimensão pedagógica, são atitudes, ações para garantir e melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Vou ficar repetindo na cabeça de vocês. A participação em cursos, seminários e grupo de estudos pode contribuir para a construção de práticas pedagógicas mais eficientes? Sim, também, né? Verdadeiro. Então, questão 1, 2 e 4. Alternativa, letra B de bola. Pessoal, esse assunto é muito tranquilo. Eu não vou tomar mais o tempo de vocês aqui. Vocês podem treinar em casa, fazer a questão das 6 até a 15, tá? No final tem o gabarito, vocês podem conferir as respostas. Se ficou alguma dúvida, depois vocês podem me mandar mensagem. Ou a gente fala no bate-papo também, tá bom? Então, quero agradecer a presença de todos. Deixa eu voltar aqui para o slide final. Tem aí mais 15 questões, algumas envolvendo dimensão da parte de formação continuada e outra dimensão pedagógica mesmo, tá bom? Tá aí o gabarito para vocês conferirem as respostas. E eu queria agradecer vocês por toda essa atenção e desejar boa sorte nos estudos. Um abraço grande do Edson aqui, tá? Até mais, pessoal.